Dando início à correção da lista de revisão, iniciando pelo exercício 1, neste exercício ele vai pedir para determinarmos o valor de x nas seguintes figuras. Então, olhando para a figura que temos no item A, esse x que ele pede para calcular o teu valor, observem que aqui ele representa a medida de um dos ângulos externos deste triângulo aqui, cujos lados eu vou destacar de verde, desse triângulo aqui. Para calcular o valor dele, podemos calcular de mais de uma maneira. Uma delas é usar a soma dos ângulos internos desse triângulo. Observem que um desses ângulos, a figura indica a medida, aqui em cima é 70. Em relação aos outros, este e este outro, este ângulo aqui, que eu vou destacar de azul, podemos calcular a sua medida. Já nós falamos sobre o valor deste ângulo. E uma vez aqui sabendo as medidas desses dois, pela soma dos ângulos internos, podemos encontrar esse que é suplemento do x, que está ao lado dele. Aí uma vez aqui sabendo o seu valor qual é, vou destacar aquele de rosa, podemos usar aqui o teu valor, subtraindo de 180 para encontrar o valor desse x, desse ângulo externo do triângulo que ele pede para calcular. E outra forma também de calcular ele poderia ser pelo teorema do ângulo externo. Observem que, pelo teorema do ângulo externo, a medida desse ângulo aqui chamado de x, direto ele vai ser igual à soma destes dois aqui, não adjacentes a ele, que não estão ao lado dele, no mesmo vértice. Então, sabendo esses dois, os seus valores, eu posso somar e obter direto o valor desse x. Então, escolhendo ali um caminho mais rápido de chegar no valor desse x, observem que pelo teorema do ângulo externo é mais prático. Então, entre as duas maneiras que eu apresentei, eu vou usar aqui o teorema do ângulo externo. Mas se quiser também usar a soma dos ângulos internos, calcula este ângulo destacado de azul, calcula esse rosa e depois usa ele para chegar no x, pode também, sem nenhum problema. Então aqui eu vou usar o teorema do ângulo externo. Este azul, em relação ao teu valor, para obter o teu valor, aqui vai ser bem fácil. Observe que ele é OPV a este ângulo de 50. Então, sendo OPV, eles vão ter o mesmo valor, opostos pelo vértice. Então, se um aqui é 50, o outro aqui, por ser OPV a ele, também vai ser 50. E agora, sabendo quanto é estes dois, não adjacentes ao x, podemos somar os seus valores. Então, 70 mais 50, 120. E pronto. Encontramos aqui o valor de x na letra A, 120. Letra B agora. Na letra B, também é um triângulo. Ele pede para calcular o valor desse x no triângulo. Aí observe, nós temos o x na expressão que representa a medida desse ângulo interno que eu vou destacar de laranja do triângulo. Temos também aqui, onde eu vou destacar de azul,
é outro ângulo interno do triângulo, e temos um neste ângulo aqui, que é um dos ângulos externos do nosso triângulo. Então, para obter o valor desse x, que aparece nessas três expressões, que representam aqui as medidas desses ângulos, do externo e dos internos não adjacentes a ele, para calcular o teu valor, eu vou montar uma equação com base no teorema do ângulo externo. Teorema do ângulo externo. Então vamos lá, o que diz o teorema? A medida desse ângulo externo do triângulo, que mede quanto? 190 graus menos x, vai ser igual a que? A soma dos internos não adjacentes a ele. Então, agora, do outro lado da igualdade, eu venho somando esses dois internos. Então, é x mais o outro é quanto? X mais 10. E agora é só resolver a equação. Uma vez montada, para encontrar o valor desse x nessa equação que você montou, é só vir resolvendo. Então, separamos os termos. Quem tem x, vou deixar no segundo membro. Quem não tem, vou deixar no primeiro. Então, no primeiro, abaixo esse 190. Para este membro, eu vou trazer esse 10 do segundo membro. Então, no primeiro membro fica menos 10. E do outro lado, eu vou ter esse 2x, que eu já vou reduzir. E para junto com esses, eu venho trazendo o menos x do primeiro membro. Então, vindo para o segundo membro, mais x. E agora venho fazendo as reduções. Começando pelo primeiro membro, 190 menos 10, 180. Do outro lado, 2x mais x, 3x. Agora venho isolando x, levo 3 para o outro lado dividindo. 180 dividido por 3, e esse x vai ser igual a quanto? Vai ser igual a 60. E pronto, terminamos. Questão 2 agora. Na questão 2, ele pede para calcularmos a medida do ângulo externo indicado por x na figura. Então, vamos lá. Aqui, mesma coisa. Com o x aqui representa um dos ângulos externos do triângulo. E observem que na figura eu tenho os internos não adjacentes a ele. Então, pelo teorema do ângulo externo, o valor dele vai ser igual à soma destes dois. Então, vamos lá. 52 mais 67. 2 mais 7, 9. 5 mais 6, 11. O valor desse x, desse ângulo externo do nosso triângulo, vai ser igual a quanto? 119 graus. Próximo. Questão 4 agora. Na figura, as retas R e S são paralelas. Calcule os valores de A e B. Então, vamos lá. Olhando para o B, observem, como ele falou que as retas R e S, elas são paralelas, esse segmento aqui, ó, que intersecta as duas, vai ser uma transversal dessas duas paralelas. Então, se eu estender um pouquinho essa transversal para passar um pouquinho das paralelas, o que você vai observar? Você vai observar que o ângulo B ele é alterno interno com este ângulo cuja medida é igual a 65 graus. E sendo ângulos alternos, eu tenho um de cada lado da transversal, e aqui os dois são internos, né? Estão entre as paralelas, ângulos que são alternos
ângulos que são alternos, nesse caso aqui são alternos internos, eles têm a mesma medida, são congruentes. Internos são congruentes, têm o mesmo valor. Então, se eles têm o mesmo valor, então B aqui também vai ser igual a 65 graus. Aí observe, em relação ao A, eu vejo aqui que na figura desse triângulo que eu vou destacar de amarelo, ele é um dos seus ângulos externos. E observe, o ângulo interno de 65 graus e de 37 graus, eles são internos não adjacentes ao A. Então, pelo teorema do ângulo externo, teorema do ângulo externo, a soma destes dois vai ser igual ao valor desse A. Então, vamos lá. Somando as medidas desses dois ângulos, 67 graus mais 37... Opa, errei aqui. 65 graus mais 37 graus, somando 5 mais 7, 12, sobe 1 abaixo 2, 6 mais 3, 9, mais 1 que subiu 10. Ou seja, esse A aqui vai ter valor igual a quanto? 102 graus. Uma outra maneira também de encontrar o A poderia ser pela soma dos ângulos internos desse triângulo. Observe que eu tenho 2, calculando este que é suplemento do A, pela soma dos ângulos internos, no final, para obter o valor desse A, você poderia pegar esse ângulo interno aqui, ó, que você calculou pela soma dos ângulos internos, e subtrairia de 180, porque eles são suplementares. Então, subtraindo 180, eu chego também neste mesmo valor para o A, que é de 102 graus. Então, tanto pela soma dos ângulos internos ou pelo teorema do ângulo externo, eu consigo chegar no mesmo valor. Exercício 5 agora. Calcule as medidas dos ângulos externos do triângulo ABC. Então, vamos lá. Para saber quanto é cada medida dos ângulos externos do triângulo ABC, precisaremos aqui calcular o valor de x nessas expressões que representam as medidas de cada ângulo externo. Aí, como iremos calcular o teu valor? Bom, como são ângulos externos, eu sei que a soma dos ângulos externos de um triângulo é igual a quanto? 360 graus. Então, eu posso usar a soma dos ângulos externos do triângulo para poder montar uma equação e calcular o valor desse x. Então, vamos lá. Vamos vir somando estes três ângulos externos. Então, este aqui no vértice B, que mede 9x, mais este outro no vértice A, 12x, mais este outro no vértice C, 6x. E eles juntos, a soma deles tem que ser igual a quantos graus? 360. E agora que eu tenho a equação montada, é só resolver ela para obter o valor desse x. Então, vamos lá. Reduzimos o primeiro membro. 9x mais 12x vai dar 21x. 21 mais 6x, 27x. 27x. Tudo isso igual a 360.
Agora vem isolando x, traz o 27 para o outro lado dividindo. Dividindo por 27, esse x vai ser igual a quanto? Nesta divisão, eu não vou ter um valor inteiro. Então, o que nós iremos fazer? Se você dividir, você vai ver um número, uma dízima periódica aparecendo como resultado da divisão. É 13,333 infinito. Como aqui iremos precisar desse resultado da divisão, que é o valor do x, e multiplicar pelos coeficientes das expressões de cada ângulo para obter os valores. Então, pensando na multiplicação que eu tenho que fazer depois, o que nós vamos fazer? Nós iremos escrever o valor desse x, uma parte em graus, é o que nós vamos conseguir aqui obter de valor inteiro da divisão, e o que for menor que o grau, eu venho escrevendo na forma de minutos e segundos se precisar, mas não vai ser o caso. Então, o valor desse x nós iremos escrever de duas maneiras diferentes. Uma na forma de grau, que é o valor inteiro, e a outra parte que é menor que o inteiro, que o grau, no caso, né, de graus inteiros, eu venho escrevendo na forma de minutos. Então vamos lá, como vai ser feito isso? Começamos a divisão normal. 3 por 27 não dá, 36 já vai dar. Aí o mais próximo vai ser quanto? Vai ser 1, perdão. 1 vezes 27, 27. Subtrai, vai sobrar 9. Abaixo esse 0. Aí 90 graus dividido por 27. Aí o mais próximo vai ser 3, né? 3 vezes 27 vai dar 81. Subtrai, vai sobrar 9 graus. Aí observem que, se eu continuar a divisão, como nós temos um valor aqui menor que 27, vai começar a aparecer valores menores que o grau. Então, se eu continuar a divisão, colocando a vírgula, saiba que todo número que aparecer aqui com a vírgula presente vai estar na forma de graus, tudo. Mas como eu quero escrever uma parte em graus e uma parte em minutos, então o que eu vou fazer? Eu vou pegar esses 9 graus e vou transformar eles em minutos para poder continuar a divisão. Então, transformando então para minutos, cada grau tem 60 minutos. 1 grau equivale a 60 minutos. Então, para transformar minutos, eu multiplico por 60 esses 9 graus. Então, 9 vezes 60. 9 vezes 60, eu vou ter aqui 540 minutos. E agora eu divido os minutos por 27, que deu 13 graus inteiros, né? Então, vamos lá. 5 por 27 não dá, 54 dá. Vai dar exatamente 2. 2 vezes 27 é 27. Subtrai, vai sobrar 54, perdão. Viajei aqui. 2 vezes 27, 54. Subtrai 0. Aí abaixo esse outro 0. Aí divide 0. 0 vezes 27, 0. Sendo aqui o resto 0, a divisão acaba. Aí observe que o nosso ângulo escrito, uma parte em graus e uma parte em minutos, fica aqui 13 graus e 20 minutos. E esse vai ser o valor do nosso x. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o valor desse x, que deu 13 graus e 20 minutos, e vou multiplicar individualmente pelos coeficientes de cada expressão, que representam aqui a medida de cada ângulo externo.
Então, começando por esse que eu destaquei de laranja. Como fica 13 graus e 20 minutos? Multiplicados por 6. Então, vamos lá. Aqui na multiplicação, eu tenho que pensar de forma separada, tá? Então, eu multiplico os minutos e depois eu multiplico os graus. Aí, em relação aos minutos, se eu tiver que fazer alguma conversão para graus, eu venho fazendo no final. Então, vamos lá. 6 vezes 20 vai dar 120 minutos. 6 vezes 13, 6 vezes 3, 18, né? Sobe 1 abaixo 8, 6 vezes 1, 7, mais 1 que subiu, vai dar 6 vezes 1, 6, mais 1 que subiu, 7. 78 graus. Então, deu 78 graus e 120 minutos. Como na escrita dos minutos eu não posso escrever o 120 dessa forma, que eu posso escrever até 59, é o que passar, eu transformo o que eu consigo para graus. Então, pensando em quantos graus eu consigo transformar esses 120 minutos, como 120 minutos eu posso pensar que é 60 minutos mais 60 minutos e cada 60 minutos me dá 1 grau, então aqui nesse grupinho de 60 minutos que eu fiz, aqui eu vou ter 1 grau, mas aqui ó, que eu vou ter outro grupinho de 60 minutos, então aqui também vai ser mais 1 grau. Aí se eu somar os graus que eu consigo obter da transformação dos minutos para graus, aqui eu vou ter 2 graus. Aí adicionando esses graus que vieram da transformação dos minutos, né? E vir somando com os graus que eu já tenho, que são 78 graus. Então, somando 78 graus mais 2 graus, eu vou ter 80 graus. Então, esse ângulo externo aqui vai ser igual a 80 graus. Aí, indo lá para o de cima, lá vai ser 9x, né? Então, o valor de x é 13 graus e 20 minutos, vezes 9 agora, 20 minutos vezes 9, vai dar 180 minutos. 9 vezes 13, 9 vezes 13, 27, sobe o 2, abaixo o 7, 9 vezes 1, 9, mais 2 que subiu, 11. Então, deu 117 e 180 minutos. Como passou aqui de 59 minutos, eu vou ter que fazer transformações. Quantos grupinhos aqui eu consigo fazer com 60 minutos? Aqui eu vou conseguir formar 3 grupinhos de 60. Um grupinho de 60 minutos, mais outro grupinho de 60 minutos, mais outro grupinho de 60 minutos. 60 mais 60 dá 120, 120 mais 60 é 180. E de cada grupinho de 60 minutos que eu conseguir fazer, eu consigo transformar em 1 grau. Então, aqui vai ser 1 grau, mais aqui que vai ser 1 grau, mais aqui que vai ser 1 grau. Ao todo, eu vou ter 3 graus. Aí, adicionando aqueles graus que eu já tenho, que são 117, 117 mais 3, eu vou ter 120 graus. Então, esse ângulo externo no vértice B vai ser igual a 120 graus. E para saber o do vértice A, se eu quiser fazer o mesmo, como eu fiz para os outros, multiplicar o valor do x por 12, posso, sem nenhum problema. Mas como eu sei que a soma dos ângulos externos do triângulo é igual a 360 e eu já tenho os outros dois, eu venho somando esses dois, eu posso vir somando eles e depois subtraindo de 360 para saber qual é o valor do terceiro, né, que está faltando aqui para fechar a soma 360. Então, soma os que você já tem, 120 mais 80, 200. De 200 para 360, vai faltar quanto? Vai faltar 160. Então, essa diferença que nós calculamos vai ser aqui o valor do terceiro ângulo externo, expresso aqui por 12x. Então, um vai ser igual a 80, o
outro igual a 120 e o outro igual a quanto? 160 graus. E pronto, terminamos. Próximo. Exercício 6 agora. Neste exercício, ele vai pedir, observe os triângulos e calcule a medida de x. Vamos lá. Esse x eu posso calcular ele usando a soma dos ângulos internos dos nossos triângulos. Calculo esse outro do pequeno e uso esses dois para chegar no x, né, pela soma dos ângulos internos. Ou eu posso também, se eu quiser, usar o teorema do ângulo externo. Observem, esse ângulo aqui, como aqui é um prolongamento de um dos lados do triângulo maior, no caso desse lado aqui, e aqui é um outro lado dele, o prolongamento desse lado de baixo dele e o outro lado vai formar um ângulo aqui, ó, para fora do nosso triângulo, que vai ser um dos externos dele. Então, pelo teorema do ângulo externo, o valor desse ângulo vai ser igual à soma destes dois internos não adjacentes a ele. Então, vamos somar 62 mais 43 vai dar 105. Então, esse ângulo externo vai ser 105 graus. Aí, observe que este ângulo externo de 105 graus do triângulo maior, ele também é um ângulo externo do triângulo menor. Observe, o prolongamento desse lado aqui de baixo do nosso triângulo menorzinho, mais esse outro lado dele, vai formar esse ângulo, que é um dos externos também do triângulo amarelo, do triângulo pequeno. Então, pelo teorema do ângulo externo, eu sei que ele vai ser igual à soma desses dois internos não adjacentes a ele. Então, sabendo que a soma dos dois tem que ser igual a 105, então eu pego a soma deles, que é 105, e subtraio um desses ângulos internos, cuja medida aqui é 60, que é conhecida. Aí o que sobrar vai ser o x, que é o valor somado com 60, que vai dar esse ângulo externo 105. Então, vamos lá, 105 menos 60, 5 menos 0, 5, 10 menos 6, 4. Ou seja, esse x vai ser igual a quanto? 45 graus. Mas também poderia ser calculado ele pelos internos dos dois triângulos. Calcula este, aplicando a soma dos ângulos internos no maior. Esse daqui, como vai ser o APV, vai ter o mesmo valor. Aí, novamente, pela soma dos ângulos internos aplicado no menor, eu consigo saber o valor de x. Então, eu somaria esses dois, né? O 60 com esse que é o PV ao outro do maiorzinho. Somando eles, no final, como a soma tem que fechar 180, eu subtraio de 180. Então, de qualquer uma das maneiras, eu consigo encontrar o mesmo valor para o x. Então, finalizamos aqui o exercício 6. Exercício 7. Neste exercício, o que ele fala? Na figura a seguir, o segmento AS é uma bissetriz. Aqui uma bissetriz. A bissetriz, ela divide o ângulo do vértice ao meio, né? Então, já vou marcar esses dois ângulos. Eles são iguais. E, nessas condições, quais são as medidas desconhecidas dos ângulos internos do triângulo ABC? Então, em relação ao triângulo grandão, que é o nosso triângulo ABC, observem que já temos um dos seus ângulos, né? O do vértice C,
O ângulo aqui é igual a 28 graus. Aí falta aqui calcularmos o valor do ângulo A e o valor do ângulo B. Então vamos lá, calcular o valor de cada um. Então vamos lá, como encontrar as medidas desses ângulos, né, que estão faltando, do vértice A e do vértice B. Observem esse ângulo aqui de 72 graus. De 72. Eu posso usar ele para saber este daqui, ó, lá em cima no vértice A. Esse que eu estou colorindo de verde agora, observe que ele é um dos internos desse triângulo amarelo, que eu destaquei de amarelo. Então, calculando o valor dele, esse outro ângulo que está ao lado da bissetriz vai ter o mesmo valor que ele. Porque a bissetriz divide todo o ângulo do vértice A aqui, né, em dois ângulos iguais. Então, sabendo um deles, o outro vai ser igual. Então, sabendo os valores dos dois, nós podemos somar para saber qual é o ângulo que eu vou ter no vértice A. Aí, uma vez sabendo o valor do ângulo A e o valor do ângulo C, para chegar no ângulo B, eu posso somar esses dois e depois subtrair de 180. Né? Usar a soma dos ângulos internos no triângulo ABC, no triângulo grandão. Então, vamos lá. Como encontrar esse ângulo aqui de cima do triângulo que eu destaquei de amarelo? Bom, podemos encontrar o teu valor de mais de uma maneira. Eu posso usar a soma dos ângulos internos nesse triângulo. Eu calculo esse, que é suplemento do 72, somo com 28 e depois subtrai de 180. Ou eu posso também, que vai ser mais rápido, usar o teorema do ângulo externo desse triângulo amarelo. Observe que o ângulo de 72, ele é um dos ângulos externos do triângulo amarelo. Então, pelo teorema do ângulo externo, o valor dele vai ser igual à soma destes dois. Então, sabendo que ele é igual à soma desses dois, eu posso pegar a soma deles e subtrair a medida de um deles que eu tenho aqui, que é 28. Aí, o que sobrar... Opa, não é 78, é 72. 70 e é menos. 72 menos 28. A soma dos dois, que é 72, menos um deles, que é 28. O que sobrar vai ser esse ângulo lá em cima do triângulo amarelo, que eu destaquei de verde. Aí vamos lá, 2 menos 8 não dá, tira do 7, aqui fica 6, aqui 12. 12 menos 8, 4. Aí 6 menos 2, subtraindo, sobra 4. Então, esse ângulo que eu vou ter aqui em cima vai ser igual a 44. Bom, como o segmento AS é uma bissetriz, os dois ângulos que eu tenho aqui, um de cada lado da bissetriz, vão ser iguais. Então, descobri um, né, quanto é 44, o outro também vai ser igual a ele, 44. Então, somando agora os dois, todo o ângulo que eu vou ter aqui no vértice A vai ser igual a quanto? Vai ser igual a 88 graus. Então, descobrimos aqui o valor do ângulo A. É 88 graus. Agora, falta encontrar o valor do ângulo B. E para encontrar ele, eu posso usar a soma dos ângulos internos do triângulo grandão. Ou, também, usar a soma dos ângulos internos desse triângulo pequeno que eu destaquei de rosa. Então, usando a soma dos ângulos internos de qualquer um, o B vai ter o mesmo valor. Então, como eu havia dito antes, eu vou calcular esse ângulo B pela soma dos ângulos internos do triângulo grandão, do triângulo ABC. Então, soma estes dois ângulos internos, né? Que nós temos. Um que nós descobrimos que é 88, com o outro que nós temos aqui já na figura, que é igual a 28 graus. Vem somando eles. 8 mais 8, 16. Sobe 1 abaixo 6. 8 mais 2, 10, mais 1 que subiu, 11. Então, 116 graus, né? A soma dos dois. Agora, venho subtraindo a soma deles, 180, para encontrar o B. 180 menos 116, esse B vai ser igual a quanto?
0 menos 6, não dá, tira do 8, fica 7 aqui, 10. 10 menos 6 sobra 4. 7 menos 1 sobra 6. 1 menos 1, 0. Ou seja, esse ângulo B vai ser igual a quanto? 64 graus. Então, temos aqui as medidas dos três ângulos internos do triângulo ABC. Então, o ângulo A é igual a 88 graus, o ângulo B igual a 64 graus e o ângulo C igual a quanto? 28 graus. Deixa eu dar um pause aqui.